Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui, mediando os que estão aqui presencialmente participando conosco e os que estão conosco no canal do YouTube, prestigiando esse nosso evento, né? Sou a Rose Goetz, sou diretora das Soluções e também sou integrante aqui do Comitê de Governança e Sustentabilidade da nossa casa da ACI. Tá? Vou agradecer, então, também o nosso patrocinador, né, Sicredi Pioneira, que está nos apoiando nesse evento. Convido, inclusive compartilho com vocês que as perguntas vocês podem fazer com esse tag que vocês receberam aqui presencialmente e, né, os participantes do nosso canal do YouTube podem fazer através do chat que a gente compartilha no momento das perguntas. Tá? Convido então agora o nosso consultor em energia do ambiente, Isnar Amaral, que falará sobre turbinando a sinergia no ambiente empresarial. Seja bem-vindo. Bom dia. Deixa eu pegar uma ferramenta aqui. Turbinando a sinergia no ambiente empresarial. O nome é bonito, né? O que vocês esperam dessa palestra? Será que é possível fazer isso daí? Eu vou fundamentar dentro da biociência, da biofísica, que é possível. E existem ferramentas onde a gente consegue fazer, interagir com o meio, interagir com os fatores invisíveis do ambiente, oportunizando, então, a sinergia no ambiente empresarial. Bueno, de que se trata isso daí? Baseado em quê? É baseado em energia. E aí vem aquela questão que eu normalmente ouço bastante por aí. Acredita em energia, não acredita em energia. Pessoal, energia não tem que acreditar, energia existe. Tudo é energia. Vocês sabem, nós vamos repetir isso daí. Por exemplo, se eu tenho um condutor elétrico, ele está energizado. Eu não estou vendo elétrons ali nesse condutor. No entanto, ele pode exercer um trabalho, tocar um motor, acender uma lâmpada, e a gente não vê os elétrons correndo no condutor. Mas existe uma energia invisível, está ali, é energia. Esse prédio, por exemplo, como que esse prédio está aqui? O que era um tempo atrás? Tudo que está aqui, tudo que compõe essa parede, e tudo que compõe essa cadeira, tudo que compõe esse instrumento aqui é a mesma coisa, são átomos, são moléculas. Isso aqui era pó, o ferro era pó, o tijolo era pó. Isso, de uma forma ou de outra, eles foram formando sistemas, moléculas, e hoje nós temos uma estrutura montada com diversos formatos, mas os elementos lá no fundamento, tudo é a mesma coisa, tudo são moléculas, tudo são átomos, e tudo estão interligados de uma maneira elétrica, uma combinação química, uma combinação elétrica. Bueno, energia, então. O que uma energia pode fazer numa empresa? A energia invisível, digamos assim, os fatores invisíveis. De que forma a gente percebe isso? Alguns sintomas de caos energético na empresa. Ali, ó. O negócio não anda e não tem uma explicação lógica. Baixo engajamento da equipe e não tem uma explicação lógica, por mais que se trabalhe presencialmente essas pessoas, através de diversas técnicas, a coisa não funciona. O clima fica pesado. O que gera um clima pesado numa empresa? Tem empresas que tu entra, entrar no ambiente, já tu percebe uma energia ruim, uma energia pesada, ou uma energia tão baixa que te suga a tua energia. Quem é mais sensível consegue perceber isso daí fácil. E aquela sensação de que tudo conspira contra. Tudo que eu começo não dá certo, tudo que eu começo não vai. Pessoal, isso não tem que acreditar. Não tem nada de esotérico, não é nada disso. Isso é real, isso é física, isso acontece mesmo, só que é invisível. Né? A gente não vê esses fatores, não são palpáveis. O que é possível fazer, então, a partir desse caos? Soluções, então, a partir de pessoas. A gente consegue fazer o engajamento, a harmonia da equipe. Através de técnicas, que eu vou dar mais lá para o final, é possível promover ou oportunizar a exclusão de colaboradores que a gente não quer mais naquela empresa. Eles estão em desarmonia. A gente consegue promover uma técnica, através de um método, no final que eu vou falar, que aquela pessoa pede para sair. Por quê? Porque ela não se harmoniza com aquele ambiente. Ela se sente mal, ela pede para sair. Da mesma forma, aquele ambiente, aquela energia, aquela vibração da empresa atrai outros colaboradores na mesma frequência, no mesmo padrão. A gente melhora a qualidade do clima do ambiente empresarial, tudo através da energia. Como que você faz isso? Não é mágica, não. A gente vai ver depois lá.
Soluções a partir de situações. Mais empatia com clientes. Quer dizer, por que eu não consigo formar uma venda com determinada empresa? Está faltando empatia. Muitas vezes eu não consigo nem chegar naquela empresa, naquela pessoa. Atração de novos clientes, relação com fornecedores, dá para melhorar isso daí. Problemas pontuais, qualquer problema que tu tenha para resolver na tua empresa, a gente consegue oportunizar uma solução mais favorável a partir de um incremento de energia, então, focado naquele problema. E novas possibilidades, que é o que a gente quer para o nosso negócio, né? Bueno, aqui tem alguns depoimentos, eu tenho um monte de depoimentos lá, que a partir dessas técnicas que foram aplicadas, mas vou passar alguns apenas para exemplificar. Ó, esse aqui está agradecendo porque deu tudo certo na empresa dele, isso é uma empresa, uma revenda de caminhões em Santa Cruz do Sul. Vocês podem ler ali. A coisa começou a funcionar diferente do que estava antes, né? Melhorou o ambiente, melhorou o clima. Uma outra situação, essa é uma empresa de comunicação também de Santa Cruz do Sul. Ó, em relação aos funcionários que eu falei, funcionário que não estava se encaixando foi resolvido. E um outro não pediu para sair, mas ele melhorou, mudou da água para o vinho. Isso é a declaração do pessoal, declaração deles. Como é possível fazer isso? Sem falar com a pessoa, sem interagir com essa pessoa presencialmente. Apenas através da energia. E não é mágica, nós vamos ver depois o que é possível fazer então. Uma outra situação, isso aqui é uma cabanha leiteira lá em São Lourenço do Sul. Ele me mandou isso aqui de graça, por nada. Boa noite, está tudo bem? Estou muito satisfeito com o resultado da energia quântica da cabanha. É uma das técnicas que se usa lá. Bom, e nessa cabanha, exemplificando e continuando esse depoimento dele, a gente conseguiu aumentar a produtividade das vacas. É possível? Conseguiu aumentar a produtividade do pasto através de técnicas. Tudo eu tenho depoimento disso daí por escrito, não estou inventando nada, não. Eu tenho experimentos que comprovam isso. A gente faz muito experimento, eu tenho um experimento que a gente faz dentro dos padrões científicos, não é um experimento científico que não está acompanhado dentro de uma universidade, enfim, mas são experimentos com base científica. Ó. Tivemos um ganho na plantação de feijão. Isso foi feito lá em Riozinho, para quem conhece, em Canteiro, um ganho de 8% de produtividade. Foi executado por um técnico agrícola, técnico em agropecuária, acompanhado por Nelson Baldassi, engenheiro agrônomo, é um engenheiro agrônomo aposentado da Emater, com ganho de 8%. Agora nós estamos fazendo outro experimento a partir de outra técnica e vamos aumentar essa produtividade ali também. Então, olha o que é possível fazer simplesmente alinhando o padrão de energia dos ambientes. Tudo isso não estou inventando. Isso já existe há mais tempo. Ó, Peter Senge, quinta disciplina, fala em sistemas. Teoria dos campos mórficos dentro da biologia. Teoria geral dos sistemas, quem já leu esse livro, Bertalanffy. E a sincronia sistêmica é um estudo que eu estou fazendo. Está registrado isso ali, esse conceito, a partir, então, da interação de sistemas e da modificação da energia dos ambientes e os resultados, antes e depois. Então, essa sincronia sistêmica é um estudo bastante amplo, que eu já estou fazendo há 10 anos, praticamente, e estou passando, então, algumas informações para vocês a partir daquilo que a gente está trabalhando e atuando no mercado com empresas. Tudo isso que eu estou falando aqui, e nós vamos ver depois, está sendo aplicado na prática em empresas, diversas empresas, com resultados satisfatórios na maioria delas. Bueno, quem é Isnara Amaral? Como que eu cheguei nisso daí? Qual é o meu embasamento? Qual é a minha autoridade para fazer isso daí, para falar isso daqui? Autoridade nenhuma, mas assim, em termos de conhecimento, eu venho da área técnica, eu venho da área de engenharia civil, e aí é onde a gente não acredita em nada, né? A gente é simplesmente cético. Não acredita em nada que a gente não consegue ver, pegar ou medir. Trabalha com as 3 dimensões. A partir disso daí, por uma necessidade, porque eu tive uma construtora, trabalhei com topografia, em Rolante, sou de Rolante, e a partir de uma necessidade da minha esposa, que é terapeuta há mais de 20 anos, ela sentiu a necessidade de analisar ambientes residenciais, porque os pacientes vinham com problema de saúde, ela ajudava a resolver, voltava para o ambiente e eles voltavam para aquele estado inicial, desequilíbrio total. E aí,
que eu fiz? Voltei para a faculdade, fui fazer gestão ambiental, me especializei, fiz um pós em qualidade do ambiente e busquei diversos outros cursos mais na área voltada ao paralelo, esotérica, digamos assim. Eu fiz geobiologia, fiz feng shui, radiestesia, inclusive na escola mais antiga do planeta, em Paris, Maison de la Radiesthésie, é a loja. Então, assim, muita teoria, muito conflito entre acredito, não acredito, mas hoje eu estou fazendo esse meio termo. Eu só consigo passar e transmitir e falar com certeza naquilo que eu consigo medir, naquilo que eu tenho certeza que está acontecendo. Então, tudo isso que eu estou falando, essas energias, todas elas eu consigo comprovar se existe ou não. Não tem que acreditar, porque eu mesmo não acredito. Se eu não vejo, se eu não sentir, se eu não vejo ali uma possibilidade, eu não acredito. Só olhando, se me contarem, não acredito. Tem que medir, tem que comprovar. Bueno. Tudo parte, então, a partir de sistemas. O que é um sistema? A teoria está ali. Conjunto de elementos. Na prática, uma orquestra, um conjunto de música. Cada instrumento é um sistema. Cada um tem uma função. O conjunto deles forma outro sistema, que, se todos trabalharem, se todos atuarem de uma forma equilibrada, vai sair uma sinfonia, vai sair uma música equilibrada, de acordo. Um outro exemplo de sistema, um telefone celular. Ele é formado por centenas ou milhares de peças, não sei. Cada uma delas é um sistema individual, com uma função específica. O somatório delas forma um outro sistema, que tem uma outra função. Então, se todas elas estiverem em equilíbrio, funcionando conforme o planejado, o programado, o sistema maior, que é o telefone celular, vai trabalhar normal. Se uma delas estiver com problema, em desequilíbrio, o sistema todo é prejudicado. E assim, isso são sistemas, isso é interação de sistema. E aí nós chegamos na sincronia sistêmica, que é o conceito que eu criei, que estou estudando, e aplicando técnicas a partir disso daí. É a correlação harmônica, então, entre todos os sistemas de energia do complexo analisado. Todos os sistemas, independente de querer ou não querer, estão interagindo. Nós estamos interagindo enquanto nós temos uma correlação de energia. O que vocês estão me vendo, me enxergando, e me julgando, me analisando, mas nós temos uma correlação. Eu sinto que eu estou sendo cobrado, que eu estou sendo duvidado, que eu estou sendo... Isso é perceptível, isso é normal, faz parte do ambiente, é isso. A energia que está aqui, no entanto, está em equilíbrio, isso se percebe. Tá, pessoal? Então, até aqui, alguma dúvida ou até aqui só dúvida? Vamos seguir mais um pouco aí, vamos ver até onde chegamos, ver se a gente consegue entender o que é isso. É um tema bastante complexo, por quê? Porque nós estamos acostumados com o macroambiente, o meio ambiente, é isso que se fala. No entanto, todo esse meu trabalho é baseado no microambiente, naquilo que a gente não vê. E tudo que está aqui é microambiente, formando um macroambiente. É um monte de pecinhas, um monte de moléculas que formam o todo, inclusive nós, o nosso corpo, né? Então, o corpo humano, dentro da bioquímica, é um sistema integrado. Ele é elétrico, ele é magnético. Tanto que as células do coração batem em sincronia. Né? Então, nosso corpo humano é um sistema integrado. Onde tiver um dos nossos sistemas do corpo, sanguíneo, nervoso, sistema ósseo, enfim, tiver com problema, em desequilíbrio, o nosso corpo está em desequilíbrio. Um sistema prejudica o todo. Então, a sincronia faz parte e é necessária uma sincronia de sistemas. No entanto, a nossa saúde hoje, ou medicina, fracionou o corpo humano em sistemas menores. Cada um é especialista em um sistema, mas não tem como trabalhar em um sem interagir com o outro. Não sei se tem algum odontólogo ou dentista aqui. Se nós tivermos problema num dente, nós podemos prejudicar todo o corpo. Pô, mas é só o dente. Pois é. E assim funciona. Não existe nada individual. Tudo está interagindo uma coisa com a outra. O que nos mantém vivo? A energia da nossa alimentação. Basicamente, o nosso elemento vital é o ar. Esse gás que está aqui dentro. O nosso sistema sanguíneo, o sistema linfático capta esse ar, essas cargas elétricas, que é o que importa para o nosso corpo, extrai as cargas elétricas,
necessária para manter o sistema funcionando e expele um outro gás já sem aquelas cargas elétricas, sem aquelas características. Essa troca iônica é o que nos mantém vivos. A alimentação é a energia do Sol, que nos mantém vivos. Sem o Sol, não tem vida como se conhece dessa forma no planeta. Então, o Sol, através dos fótons, através dos clorofilados, consegue formar a fotossíntese, que faz energia química, e a cadeia alimentar distribui essa energia química por todo o sistema, e nós vamos perpetuando a nossa vida dessa forma. E nós gastamos energia através de trabalho, dentro da física, qualquer movimento, ou simplesmente o fato de estar vivo já é trabalho, e a energia térmica que nos mantém, a 35, 36, 37 graus, nós estamos gastando energia. Então, o alimento é energia condensada. Alimento é energia, está ali. Tem os alimentos industrializados que não tem mais tanta energia, só para encher a barriga mesmo, mas tudo é energia. Tá? O que é uma energia condensada? Por que energia condensada? Como que eu consigo liberar essa energia de um elemento? Por exemplo, como eu libero a energia dessa cortina, enfim, tudo é energia, então ela pode ser liberada. Se eu pegar tudo isso daqui, botar fogo em tudo isso, eu estou liberando a energia que tem em todos esses elementos, transformo isso tudo num montinho de carbono, né? E liberei a energia dos elementos. Então, tudo é energia, tudo é combinação química. Um elemento mais outro elemento, se eu quiser unir esses dois elementos, eu posso colocar uma cola. O que essa cola vai fazer? Uma costura elétrica, costura química. É o que ela faz, pega elétron daqui, elétron dali, vai costurando, vai colando uma coisa na outra. Sistemas que estão trabalhando. Um sistema unindo a outro sistema através de um terceiro sistema. Isso é a colagem. Então, tudo são sistemas, tudo é interação elétrica. Se é química, é elétrica. Tá? Aqui, o homem, dentro do sistema maior, que é o sistema universal, nós temos o universo, enfim, mas vamos partir do planeta Terra, que faz parte desse universo. Então, dentro do planeta Terra, nós já temos ali os sistemas integrados. Ecossistema formado por comunidade, formado por população. População de qualquer animal. Pegamos o homem, então, e o organismo o homem é formado por sistemas, que é formado por órgão, por tecido, enfim, chegando até o átomo. O átomo é a parte indivisível de matéria. Acreditava-se nisso. Hoje sabe-se que não é. Isso aí vocês todos sabem, que dentro do átomo tem inúmeras partículas lá dentro, e a energia toda está lá, que ora partícula, ora vibração, energia, simplesmente energia, dentro do átomo. Então, energia precisa acreditar? Não tem que acreditar, está ali. Tudo é energia, tudo é formado por átomo. Como que eu modifico alguma situação no final? Como que eu modifico o planeta? Eu posso partir do átomo, posso fazer o processo reverso. Então, como que eu modifico um ambiente? Como eu controlo um ambiente? A energia do ambiente? A partir do microsistema, que pode ser o átomo, pode ser, enfim, do menor para o menor. Essa é uma forma, então, de fazer controle, depois a gente vê como funciona isso. A nossa interação do homem com o meio ambiente, nós vivemos em 3 dimensões. Isso é o que a gente vê. Comprimento, largura, altura. A 4ª dimensão é aquilo que a gente percebe. A gente está conectado com essa 4ª dimensão, mas a gente não entende muito disso, não. Mas a gente está fazendo essa leitura. Nós recebemos informações a cada momento através da pineal. A gente está fazendo essa leitura, está interagindo com o meio. Existem outros animais que interagem mais, inclusive viajam de continente para continente através dessa conexão magnética com o planeta, né? Usa como guia, como Waze, no caso. No nosso caso, a gente simplesmente recebe essas informações através da nossa pineal, então. Se nossa comunicação com o todo estiver em equilíbrio, desde a energia vital até a consciência universal, quer dizer, a energia vital que forma o corpo humano, e esse corpo humano tem uma espiritualidade e está ligado à consciência universal. Isso aqui independe de acreditar, de não acreditar, de religião. Porque o que faz a religião? A religião cultua a espiritualidade. Aqui. Se a pessoa não tem religião, eu não acredito em Deus, é outra conversa. Essa espiritualidade existe por quê? Porque se a pessoa está viva, ela está no planeta, ela tem uma espiritualidade, tem alguma coisa que está mantendo essa vida, que está mantendo essa conexão. E se essa conexão aqui está em equilíbrio,
mesmo cultuando a espiritualidade através de religiões ou não, se isso aqui está em equilíbrio, a nossa vida está em equilíbrio. Uma empresa está em equilíbrio, se estiver em equilíbrio dessa forma ali, em todas as dimensões. Essas todas as dimensões aqui, tem mais aqui para baixo, tem umbral, tem outras coisas aí. Colocando o básico. Então, isso aqui determina os altos e baixos na nossa vida. E nós criamos padrões muitas vezes. Eu tenho uma empresa, ora está lá embaixo, ora está lá em cima, quebrei uma empresa, montei outra, está lá em cima, daqui a pouquinho está lá embaixo, quebrei aquela. E isso é normal. A nossa vida, nós podemos estar lá embaixo, estar lá em cima, tanto na parte emocional, quanto na parte financeira, quanto na parte de relacionamentos. A gente cria padrões. Por exemplo, relacionamento, casamento. Casa separa. Aí casa com outro, é igual. Né? Aquela esposa que largou o marido porque o cara era isso e era aquilo. Pegou outro, igual. Igual, até parecido. A fisionomia até parecida. Aí não deu certo com aquele, largou, pegou outro, igual. Não gosta de trabalhar, toma umas cachaça lá. São padrões que se criam. Enquanto não quebrar esse padrão, aquilo vai perpetuando. E assim são outras situações da vida. Esse foi um exemplo que eu dei apenas, mas é outras situações. Emprego, parte financeira está sempre lá em cima, lá embaixo, a parte emocional, agora eu estou bem, agora eu estou mal. Isso faz parte da vida. Quanto mais em equilíbrio a gente estiver nesse sistema, nessa sincronia, mais padrão a gente mantém. Consegue fazer uma linha. Assim, existem crenças de que essa hereditariedade existe. Eu diria que não é bem assim. Não precisamos herdar isso daqui. Não precisamos herdar nada na realidade. Quer dizer, mesmo o nosso DNA, eu diria que nós vamos ver depois que 10% é hereditário, mas não precisamos cultuar aquilo lá. Nós podemos fazer nossas escolhas. Então, se ele porque aí vai indo. Sempre que o meu pai foi assim, meu avô foi assim, minha avó foi assim e continuamos assim. Isso é uma situação, quer dizer, tu aceitou isso aí. Não tem que ser assim. Pode modificar qualquer situação. Tudo pode ser uma escolha. Quer dizer, isso que a gente está fazendo aqui hoje foi uma escolha. A gente veio aqui por quê? Não sei. Mas a gente escolheu estar aqui. Né? Então, tudo depende de nós, praticamente. Aquele negócio de determinismo, está tudo escrito, vai ser isso, vai ser aquilo. Eu não acredito nisso. Quer dizer, nós sempre temos opção, nós sempre temos escolha. Né? Fenômenos biofísicos, ó, chegamos aí. Ó, 10% nós não dominamos. O tempo, não tem o que fazer, o tempo está correndo. Radiações naturais, tudo que se torna da natureza, não temos o que fazer. Energia das circunstâncias, a pandemia, tem o que fazer? Não, as circunstâncias estão nos impondo isso, nós temos que ver o que a gente vai fazer dentro dessas circunstâncias, as nossas escolhas. Então, 90% são nossas escolhas. A gente tem sempre a capacidade e o discernimento de interferir na casualidade dos fatos. A gente pode interferir sempre, ou tu aceita em resignação, aceita como está e deixa correr. É uma situação. Mas não, nós temos 90% da nossa vida, se nós estamos aqui hoje, foi porque a gente escolheu estar aqui. Tanto, eu digo estar aqui vivo, não no evento, enfim, porque a gente escolheu isso. Né? Tudo são escolhas, então. Não podemos culpar ninguém. Aquela história a gente tem muito disso, né? O antigo orelhão da CRT lá, tu. Não existe isso. Eu. Tu é culpado porque tu isso, porque tu aquilo. Escolha minha. Eu posso mudar cada situação. Então, sincronia sistêmica basicamente analisa dois tipos de energia no meio. As energias estáticas e energias dinâmicas. As energias estáticas, basicamente, se trabalha em ambientes residenciais. Por que estáticas? Porque se eu tenho um campo eletromagnético aqui na parede, e eu tenho uma cama colocada aqui, eu posso ter um campo eletromagnético dos condutores que estão passando, e eu estou dormindo com a cabeça dentro de um campo eletromagnético. Se tem corrente elétrica no fio, tem campo eletromagnético, eu posso estar dormindo ali dentro. Eu posso ter um problema de saúde, de insônia, de não descansar, enfim, por quê? Porque eu estou dormindo numa frequência diferente da que eu preciso para descansar. Estou dormindo numa frequência de 60 Hz, enquanto que eu preciso de 4 a 7 Hz para cair na frequência REM, frequência de descanso. Tá? Isso é uma situação, em ambientes residenciais, são energias estáticas. Por que estática? Porque elas vão continuar ali até que sejam removidas ou resolvidas. Outra
Outro tipo de energia em ambiente, estática. Por exemplo, se eu tiver aqui uma tubulação de esgoto, tubulação de água, e tiver em cima desse cano de esgoto, em cano de água, eu tiver minha cama. Eu tenho uma emissão estática. O movimento relativo de tubo com água, com gás, com qualquer elemento que está passando naquele tubo, forma um efeito piezoelétrico, formando ali um campo estático. E esse campo estático passa para a parte de cima, é sempre do centro da Terra para cima, e nós estamos em cima dele, estamos na cama. Estamos recebendo, estamos dormindo dentro de um campo estático que pode combinar com as nossas células, com o nosso metabolismo e causar ali uma mutação desse metabolismo. Entende? Muitas vezes nós temos, por herança, 10% nós temos um câncer. Minha família toda teve câncer. Aí eu também tenho, está na genética. Muitas vezes eu passo uma vida inteira e não desenvolvo esse câncer. Por quê? Porque eu não tive aquele momento, aquela faísca para fazer ele se desenvolver. Essa aí pode ser uma delas, pode ser a energia que ele está precisando para aquelas células aflorarem, começar a multiplicar diferente, forma uma célula anômala, forma um tumor. Essa é uma possibilidade. Então, é dessa forma que funciona. Então, energias estáticas e energias dinâmicas. Ambientes profissionais se analisa mais a energia dinâmica. Vamos ver mais na prática como isso funciona. O que é um impacto? Eu coloquei ali que elas causam um impacto, mas assim, o que é um impacto? Uma batida, um toque? A definição melhor que eu achei para impacto está na legislação, no CONAMA, artigo 1º ali. Principalmente em se tratando de energia resultante das atividades humanas. Isso aqui se aplica ao meio ambiente e se aplica ao microambiente. Por quê? Porque o microambiente está dentro do meio ambiente. Eu não posso fazer uma legislação para a casca e o interior outra. Então, isso aqui, considerando que é uma legislação para o meio ambiente, ela se aplica ao microambiente. E é isso que nos importa, isso que interessa para nós. Então, um impacto no nosso ambiente, está aí, ó, o impacto de energia. Tem fatores que causam esse impacto. Energia mais forte predomina. Essa frase aqui é o resumo de tudo que a gente está falando aqui. O som mais forte predomina, a luz mais forte predomina, o cheiro mais forte predomina, a energia mais forte predomina. Ou a gente controla a energia do nosso meio, do nosso ambiente, ou as circunstâncias vão controlar. Isso é certo, alguém vai estar comandando a situação. Se tu vai num baile, a orquestra mais alta, o som mais alto é que vai dar o som para a turma dançar. É assim que funciona. Se o gaiteiro tocar uma valsa, o pessoal vai dançar valsa. Né? E se ninguém está tocando nada, acontece não sei o quê, qualquer coisa. Né? De acordo com as circunstâncias. Qualquer um que chegar cantando alguma coisa, a pessoa vai considerar a música do ambiente. Então, assim, a gente tem que controlar o nosso meio, o nosso ambiente, para não deixar as circunstâncias controlarem. De que forma é que se faz isso? Aí é que vem a dúvida. O controlar não quer dizer bater em todo mundo, mandar todo mundo, não é dessa forma, é controlar o todo. Da mesma forma que tu controla os peixes no aquário, tu controla pela água. É dessa forma, né, através do meio. Alguém conhece, em cada cidade tem, Novo Hamburgo tem também, aqueles prédios, aquelas lojas, aquelas salas onde nada funciona? Toda cidade tem. Tudo que coloca ali não funciona. Trabalha um mês, 2 meses, 3 meses e quebra. Esse é o termo. É bem assim. E, olha, cada cidade tem um ou mais ou vários prédios, do lado funciona, ali não funciona. O que fazer para resolver isso dali? É energia. A pessoa não acredita, mas é energia, simplesmente energia. Eu tenho N exemplos de empresas que a gente fez um equilíbrio dessa energia antes de começarem, numa sala onde nada dava certo, os caras estão bem, estão tranquilos, estão funcionando. É um detalhe, mas as pessoas, muitas vezes, por não acreditarem, vão lá e pagam o mico mais uma vez, quebram seu negócio lá. Então, esse é uma das possibilidades a partir, então, do controle da energia do meio. Os fatores ambientais impactantes conhecidos. É isso daqui, basicamente. Qualidade do solo, qualidade da água, a qualidade do ar, conforto térmico. O conforto térmico a gente consegue trabalhar através de condicionador de ar, enfim. Todos esses fatores aqui são impactantes no nosso meio. Nós temos um fator aqui, o gás radônio,
Na nossa região aqui não tem tanto problema. Basicamente, ele vem do solo, do subsolo, através da decomposição do urânio, e entra no ambiente em forma de gás. Aqui no nosso estado não é tanto, mas eu tenho laudos de Porto Alegre, inclusive, que tem na água de Porto Alegre, gás radônio. É o segundo gás que mais mata no mundo. O primeiro é o cigarro. Então, o gás radônio na Europa, nos Estados Unidos, ele é tratado de uma forma com muita atenção. Meu filho mora na Inglaterra, eu estive lá, eu vi isso presencialmente. As casas têm exaustores que pegam do subsolo o gás e jogam para cima através de chaminés. Umas chegam a ter exaustor elétrico, ventilação. Outras é só ventilação mesmo. Por que isso? Porque lá tem meses muito frios, as pessoas têm que ficar trancadas dentro de casa, e esse gás ele penetra através do piso, ele entra para dentro de casa. Só que é um gás muito fácil de trabalhar. Basta ventilar e ele sai fora. Basta deixar a ventilação e esse gás é eliminado. No Brasil, a cidade mais complicada com isso daí é Poços de Caldas, e se vocês quiserem até pesquisar na internet, tem uma secretaria, um órgão da prefeitura, que foi montado exatamente só para controlar o gás radônio na cidade, os níveis de gás radônio. Na Inglaterra, meu filho comprou um terreno lá, e ele me mostrou, por curiosidade, o laudo do terreno, o nível de gás radônio. Eles analisam isso lá. Tem o índice de gás radônio emitido no terreno. Isso é considerado no projeto. Como lidar com isso. Tá? Aqui, para nós, não tem muita importância e a gente, muitas vezes, nunca ouviu falar disso daí. Mas os nossos imigrantes vêm com a cultura europeia, eles deixavam ventilação embaixo das casas, chamavam de gateira, né? No alicerce, aquela ventilação. Hoje, a gente vê construções tudo fechado, tudo... Esse gás vai sair para algum lugar. Esse e outros gases que se formam a partir disso, então. Ele vai, logicamente, entrar para dentro do ambiente. E o 10º ali, radiações e energias sutis. Isso aí as pessoas ignoram, não dão bola, não existe. Existe a radiação que eu conheço, que é a do raio-x. Aquela realmente, você ficar muito tempo lá, uma radiação ionizante, ela pode causar uma mutação genética. Mas nós temos as radiações de energias sutis não ionizantes, que são as mais sutis, mais fracas, e a gente não dá bola para isso. Para fins de estudo, essa aqui é a minha área de trabalho. Eu trabalho naquilo ali, exatamente naquilo que a gente não vê nos ambientes. Eu trabalho só com radiações de energias sutis. Meu trabalho todo é baseado nisso, tanto em análise quanto em correções e soluções a partir daí. Para fim de análise e para fim de estudo, eu dividi elas em 16 tipos diferentes, 16 padrões diferentes de energia que tem nos ambientes. Uma delas a gente conhece, a energia cósmica. Todos sabem que a Lua interfere nas plantações. Se tu plantar algum produto na Lua errado, ele não nasce. Então, nós temos ali uma interferência de energia cósmica já. Energia do Sol, enfim. As geomagnéticas, a gente consegue detectar através da bússola, né? Tem uma orientação magnética que ela marca o norte sempre. Mas o que acontece nas nossas construções modernas hoje? Moderna que eu digo, porque antigamente construíam tudo, não usavam nem ferro. Era estruturado com madeira, ou enfim, simplesmente pedra e barro, muitas vezes. As construções modernas hoje, elas utilizam muito a ferragem. Aí tu chega numa casa, numa casa nova, muitas vezes, tu vai numa determinada peça, vai na sala, a bússola indica o norte para cá. Vai num quarto, o norte indica para cá. Vai na outra peça, o norte está completo. Existe uma desorientação magnética nessas casas. E se nós estamos conectados com o meio, através da 4ª dimensão, com a nossa pineal, nós vamos sentir isso daí. Então, as pessoas muitas vezes não se sentem bem nesse ambiente. Por quê? Porque uma bagunça energética já começa pelo fluxo geomagnético que está todo desorientado. Com mais idade, as pessoas passam a sentir mais isso daí. Às vezes, tu está dormindo num determinado ambiente, passa para outro, tu está lost, meio perdido, meio... Né? Por quê? Desorientação magnética. Por que isto acontece? Porque o fluxo magnético do planeta interage com a ferragem da estrutura, e tudo tem ferro, as paredes têm ferro, o piso, a chapa, interage com isso daí, forma uma bobina, forma um solenoide, e modifica todo o fluxo geomagnético dentro desse ambiente. E como resolver isso daí? É complicado, mas é possível. A gente
nunca consegue resolver a causa, porque não tem como resolver essa causa. Ou tu muda o fluxo geomagnético, ou tu muda a ferragem. A gente tem que resolver o efeito. É o que a gente faz, então, nos ambientes. Você sempre resolve o efeito em relação às pessoas. O público-alvo são pessoas. Então, a gente consegue, através de neodímios, enfim, neodímios são superímons. Tu não pode colocar superímon a esmo assim, porque daqui a pouco o cara tem um marca-passo, vai dormir naquele quarto lá e morre, né? Não é isso, não pode passar na porta do banco. Não é assim, mas existe uma forma tranquila de colocar, a gente fazer essa correção, alinhando, então, os efeitos desse fluxo geomagnético, essa bagunça geomagnética que tem dentro dos ambientes. As emissões telúricas que vêm da Terra. O veio d'água. Existem vários fatores, uma fissura na rocha pode causar uma concentração de energia emitindo do centro da Terra para cima, e nós estamos com a nossa cama em cima. E aí nós temos um problema. Um veio d'água a gente consegue detectar, os mais antigos detectavam com aquelas varinhas de pessegueiro para achar um poço d'água. São formas de detectar isso ali, aí se usa radiestesia nesse caso. É possível fazer uma montagem de equipamento de geologia e ver essa emissão elétrica ali, mas é um custo muito alto e muito demorado fazer isso. Então, se usa instrumentos de radiestesia para fazer essa detecção. Aquilo tu interage com o teu corpo. Tem que ter um certo treinamento e a gente consegue. Tem outras. Eu tenho instrumento de radiestesia ali que nem é mais a varinha aquela, né? É dual rod, no caso. E a gente consegue detectar tudo isso daí no ambiente, mas tem que ter um certo treinamento de sensibilidade para ver o que é. Porque o que a varinha te mostra? Ela não te diz que tem água, ela te mostra um desequilíbrio. Entende? Tu carrega esse instrumento em equilíbrio e quando tiver um desequilíbrio no ambiente, ele vai te indicar desequilíbrio elétrico ou magnético. Então, isso é treinamento e todo mundo consegue fazer isso daí. Impactos eletromagnéticos. Eu falei antes de condutor elétrico na parede, enfim. Eu tenho um cliente, o cara tem um supermercado, um prédio enorme, e o apartamento dele em cima do supermercado, em cima do prédio. Pô, pensa numa confusão naquele apartamento. Problema de saúde, problema para dormir, o ambiente ruim. Por quê? Aí tu vai conferir o campo eletromagnético, porque toda a instalação do supermercado está passando na chapa. Olha a corrente elétrica de todos aqueles equipamentos. Forma um campo eletromagnético enorme naquela chapa e o apartamento está ali, dentro desse campo eletromagnético. Então, à noite diminui um pouco, porque diminui o consumo de energia, enfim, diminui um pouco esse campo, mas está ali, perturbando aquele apartamento. O que fazer? Já foi feito, já foi resolvido lá no apartamento dele, tu tem que eliminar os efeitos nas pessoas, porque o campo eletromagnético vai continuar ali, quer dizer, a rede elétrica vai continuar ali. Tu tem que eliminar, tirar a concentração das pessoas aquele efeito lá, porque senão vai dar problema, e ali já deu problema, mas foi resolvido, então, a partir de técnicas de instrumentos lá. Eletrostáticas são emissões, como eu falei antes, um cano de esgoto, um cano na parede, ó, tubulação de descarga do banheiro, chuveiro, enfim, está ali na parede, tu está com a cabeceira da cama dormindo encostado lá. Tu está dormindo com a cabeça encostada naquele cano de esgoto. O que pode acontecer para a pessoa que está... Em primeiro momento parece que nada, não está vendo, está dentro da parede lá, mas se for medir, tem instrumentos que te mostram que ele tem um campo estático. Está formando íons ali dentro, está formando radicais livres, que pode combinar com o teu sistema, com o teu corpo e pode te prejudicar de alguma forma. Ou tu dorme e não descansa, dorme, levanta sempre cansado, ou ou não consegue dormir, ou tem pesadelos sempre, enfim, vários distúrbios podem acontecer, inclusive pode levar até uma depressão, depende de como está o nosso restante do sistema do organismo, pode acontecer isso aí também. Tá? Então, assim, ó, tudo interfere em tudo. Ou nós controlamos a energia do nosso ambiente, ou as circunstâncias vão nos controlar. É dessa forma. Então, nós temos que deixar o ambiente equilibrado para o nosso corpo, o nosso sistema está em equilíbrio também. Micro-ondas. Micro-ondas que eu falo não é forno de micro-ondas, é quase. Nós temos na nossa casa, e hoje mais ainda temos as antenas de telefonia celular, agora ainda está entrando 5G, que é mais potente ainda, tem mais força,
E na nossa casa, a gente está lá dormindo, recebendo todas essas informações. Aqui dentro está cheio de radiação de várias frequências. Tem um instrumento lá que eu posso medir, fazer uma varredura de sei lá, alguns megahertz até gigahertz, e tudo tem frequência aqui dentro. E eu sei lá. Essas microondas, a que preocupa na realidade, além da estação radiobase de telefonia celular, nós temos um outro radiador de energia de microondas dentro das nossas casas. Nós temos o nosso roteador. Porque ninguém usa tudo a cabo, é tudo com roteador. E quanto mais potente, melhor, claro, vai ficar mais veloz. Então, a gente usa o de 2,5 GHz. Existe o de 5 GHz, mas ele não tem muito alcance, não ultrapassa muitas paredes, enfim. Se usa de 2,5 GHz, que é para ter um alcance bem grande. O que é o 2,5 GHz? É a frequência de ressonância da água. O nosso forno de micro-ondas, quando a gente coloca um alimento lá dentro que tenha moléculas de água ou de gordura, liga o micro-ondas lá, ele vai emitir uma tensão, uma corrente elétrica, e vai emitir uma frequência de 2,5 GHz, que vai oscilar as moléculas de água e de gordura do alimento, aquecendo o alimento. Deu para entender o silogismo? Nós temos um roteador com 2,5 GHz, forno de micro-ondas 2,5 GHz. Que ali, o forno aquece as moléculas de água dos alimentos que estão lá dentro, e o roteador, que está dissipando essa energia, essa frequência para o nosso ambiente. O nosso corpo é água, 70% de água em média, e moléculas de gordura. Então, nós estamos dentro de um forno de micro-ondas. É lógico que não na mesma intensidade, mas existem estudos, e esses estudos eu tenho de um pessoal da URGS, lá, o professor lá, eu tenho pesquisa dele, especialista em micro-ondas e telefonia, enfim. Existe, inclusive, um acréscimo de temperatura no corpo. É mínimo, mas tem. Tu imagina que pode afetar. Então, o normal, o que seria? Desligar o roteador para dormir? Porque nosso problema maior é quando dorme. Quando tu está acordado, teus sistemas todos de defesa estão ativos. Quando a gente está dormindo, muitos deles são desligados, desconectados, e a gente recebe qualquer informação. Tá? Por exemplo, aqui, tudo que eu estou falando para vocês estão recebendo essa informação e fazendo seus julgamentos, lógico. Se vocês estiverem dormindo, e daqui a pouquinho vão estar, porque eu estou falando aqui para vocês dormirem, né? Daqui a pouquinho vão estar dormindo, tudo que eu falar, vocês não vão reagir de forma alguma. Por quê? Porque o sistema se desliga quando a gente dorme. É assim que funciona. Então, na nossa cama, é o nosso maior problema na nossa casa. Tem como resolver isso daí também. Eliminar o efeito na pessoa. Não se consegue eliminar a causa. Por quê? Eu desligo meu roteador para dormir. Mas daí no apartamento, do outro lado da parede, o vizinho tem um ligado. Você não muda nada. Crianças são muito sensíveis a esse tipo de coisa, a todas essas radiações. Tem casas que a gente vai analisar, a criança muda para aquela casa, muda para o quarto, a criança não dorme lá. Não fica de jeito nenhum, tem que dormir na cama dos pais. Não fica lá porque não consegue ficar. Aí tu vai lá ver, acha que é só problema com a criança, não é, o problema está no ambiente. Ou tu coloca na cama, ela vira para o outro lado, coloca assim, ela vira para cá. Ou rola e cai da cama. Saindo de cima de uma situação que incomoda. A criança percebe, mas não sabe o que é, né? Simplesmente não gosta de ficar naquele ambiente ali. Então, isso é um micro-ondas. Formas físicas. O que são emissões de formas físicas, impactos de formas físicas? Toda essa radiação que tem aqui dentro, ela, da mesma forma que o som, ela atravessa a parede, ela reflete, ela refrata, ela acumula nas paredes, dependendo da pintura, acumula mais ainda. Só que isso não fica ali armazenado, acumulando, ficando uma tensão ali. Daqui a pouquinho nós temos uma bateria ali, não é isso. Ela sai de alguma forma. Então, se nós temos uma quina, aqui não tem quina, aqui é redondo, mas se tiver uma quina, ela sai na quina, na bissetriz da quina, forma uma flecha de energia, e isso dá para medir. Sai na quina. Ok, mas e aí o que muda isso? Muda que se essa quina estiver lá em frente à nossa cama, nós vamos ter mais uma flecha apontando para nós, emitindo energia em cima de nós. Aí nós temos, por exemplo, um exemplo da cama embutida em roupeiro. Cama embutida em roupeiro tem um monte de flechas em cima da pessoa que está ali. Eu tenho exemplos não muito agradáveis de doenças de pessoas que dormem nesse tipo de cama, embutida em roupeiro, e a gente tem que resolver quando tem essas situações. Normalmente tem problema. Tá? Isso, então, são baseados nas formas físicas. Memórias é aquilo que acontece com essas salas e prédios, que quando começa a dar errado, dá tudo errado cada vez mais.
vão acumulando energia de memórias lá. Pode acontecer também em móveis antigos, máquinas antigas, máquina que ganhou da avó, uma máquina de costura. Eu tive uma outra ocasião, uma máquina de costura numa casa nova que foi mudado lá, colocaram uma máquina na sala e aquela máquina incomodava. As pessoas não gostavam de ficar naquele canto da sala porque tinha uma máquina de costura ali. Pô, por que tem que ver máquina de costura? De quem era essa máquina de costura? Daí me chamaram lá. Essa máquina de costura era da minha avó. Pô, mas o que tinha a tua avó de tão ruim? Nossa, minha avó só fazia o bem, costurava de graça, inclusive para os vizinhos, ajudava a resolver problema de reforma de roupa, e fazia roupa e dava para os vizinhos, uma pessoa bondosa. Mas por que essa máquina tem uma energia ruim? Não era energia ruim, era uma energia de sofrimento, uma pessoa muito doente. Ela costurava naquela máquina e aquilo foi ficando ali, aquela memória. É sutil, tem gente que não sente aquilo ali. Mas tem pessoas muito sensitivas que percebem e aquela máquina incomodava. Então é simples, é simplesmente anular, equilibrar aquela energia ali e está tudo resolvido. Tá? Tem pessoas, tem cara que dorme na valeta e não pega nem gripe, né? Então tem casos e casos. Mas tem pessoas sensíveis que percebem qualquer desequilíbrio ou mudança de energia no ambiente. Energia conspiratória pode ser uma inveja, uma magia, um mandato. Isso acontece, as pessoas não acreditam, mas não tem que acreditar, isso existe. Né? Tem uma situação, por exemplo, dentro das geomagnéticas, aqui no sentido norte-sul, não sei onde é o norte aqui, no sentido norte-sul, a cada 2 metros nós temos uma parede magnética, no sentido leste-oeste, a cada 2,40 m, 2,5 m, tem outra parede magnética. Isso forma uma malha que envolve o planeta. É uma malha que forma tipo uma tela, um quadriculado que envolve o planeta. Nesses cruzamentos, chamados linhas Hartmann, cruzamentos geomagnéticos, esses cruzamentos cruzam muita energia. Então, quando faziam... Eu fui passando. Então, quando faziam um mandato energético, ou qualquer outro nome que queiram dar, colocando em cima desses cruzamentos, aquilo espalha na malha que envolve o planeta, e a pessoa que foi direcionada para receber aquilo lá vai receber, porque ela está sempre passando em cima dessas linhas, ela vai receber aquela energia. Né? E aí, tem uma explicação bastante técnica para isso, mas eu não vou entrar nesse detalhe ali. Então, se fizer um mandato, ou um trabalho, como chama, em cima de um cruzamento geomagnético, a pessoa vai receber. Só que hoje já modificou, não estamos fazendo em cima dos cruzamentos, estamos fazendo encruzilhada. É outra história. Não vou entrar nisso aí, porque envolve crenças, enfim, outras situações, mas, enfim, é por aí, esse tipo de energia. Símbolos e gráficos. Quem conhece o Reiki sabe que um símbolo consegue captar um determinado tipo de energia. São símbolos diferentes que conseguem captar energia diferente que tu aplica na pessoa. Então, símbolos e gráficos têm, sim, a capacidade de armazenar e agrupar energia para determinado fim. Arquétipos. Arquétipos é muito sutil, mas funciona para alguns. Por exemplo, nós temos uma rede de loja, as lojas Avan usam um arquétipo forte na frente da loja. Né? Funciona para ele, ok? Tem outros arquétipos usados aqui, mas isso são energias sutis. Né? Depende de como preparar esse arquétipo. Energias espirituais, dá para detectar isso nos ambientes. Não levando para o lado da religião, levando para o lado da eletricidade, do magnetismo, é possível detectar essas energias espirituais nos ambientes e resolver também de outras formas. Forma pensamento, e aí nós começamos a entrar em energias dinâmicas. Forma pensamento é a energia que as pessoas emitem com as suas intenções, com os seus objetivos, e, enfim, emitido por pessoas. Forma pensamento, isso é o que importa basicamente para uma empresa. A psicologia do ambiente é a forma que tudo está exposto, um quadro, uma pintura, enfim, cada ambiente vai te dizer alguma coisa, depende da ornamentação, enfim. Instrumentos biorressonantes e padrões de energia são as técnicas que eu uso de emissão que impactam o ambiente para aquilo que eu quero. Porque uma coisa assim, as circunstâncias, os fatores invisíveis impactam um ambiente que muitas vezes pode tornar esse ambiente nocivo, ruim para o negócio ou para a saúde. Como que eu resolvo isso? Anulo esses impactos? Muitas vezes não tem como, então a gente tem que anular o efeito no negócio, na empresa ou na pessoa. Outra forma, porque eu falei antes lá que a energia mais forte é que predomina. Então, o que eu faço? Eu coloco uma energia mais forte que tudo aquilo ali, para predominar. E aí eu estou controlando o ambiente. De que forma? Eu tenho que impactar esse ambiente com uma energia mais forte. E esse é o trabalho que a gente faz para
resolver uma série de situações. Então, instrumentos biorressonantes são instrumentos e técnicas que se usam para impactar o ambiente com a energia que a gente quer para aquele ambiente. Energia da empresa, eu quero impactar a energia para esse fim, para esse propósito, para esse meio. Se usa um instrumento, então, impactando o ambiente dessa forma. Padrões de energia, eu vou explicar depois o que é, são formatos que se cria para determinar o que se quer desse ambiente. Ó, aqui é uma intenção direta, ela manifesta energia elétrica e magnética produzindo um fluxo ordenado de fótons que vai alterar a estrutura molecular da matéria. Está aqui, ó, isso aqui é um experimento, qualquer um pode fazer, foi feito por pessoas, eu fotografei ali. Arroz cozido, na mesma panela, coloca 2 potes diferentes, num deles tu impacta com uma energia boa. Aqui foi colocado, eu te amo, luz, amor, enfim. E o outro tu impacta com uma energia ruim. Simplesmente escreve e coloca lá. Não precisa nem escrever, ou pode escrever em japonês. Enfim, o arroz não sabe ler. Só coloca a energia que tu quer num, a energia que tu quer no outro. Energia ruim e energia boa. Depois de algumas semanas, ele vai estar assim. Pode fazer essa experiência que vai dar o mesmo resultado. O que está com energia boa está ali, conservado. O outro, aconteceu aquilo tudo lá. Isso acontece com a nossa vida, com o nosso corpo. Então, tu imagina o que é tu ter uma intenção ruim para uma pessoa, uma energia ruim para uma pessoa. Ok, mas o pior é quando essa energia ruim é para nós mesmos. E a gente cria essas situações. Olha o que a gente pode fazer com o nosso corpo. Então, a gente tem que cuidar do tipo de energia que está emitindo, muitas vezes, para a gente mesmo. Isso vem com crenças, enfim. Tem que ser trabalhado. Mas não é o nosso propósito aqui. Bom, então é possível fazer isso. Então, uma intenção, e aí eu quero chegar num outro instrumento ali. Se você escrever uma ideia, uma intenção num papel, ele forma ali um campo elétrico. Um propósito, um objetivo. Coloca ali, ele forma um campo elétrico. Coloca na gaveta, ele está interagindo. Ele tem um campo elétrico que está formando ali. Muitas vezes uma intensidade baixa. Eu tenho uma ferramenta, um instrumento ali, conectado num sistema computadorizado quântico, que se você escrever naquela ferramenta ali, ele potencializa milhares de vezes aquela intenção, aquele propósito. Oh, mas isso aí é piada, isso aí não existe. Bueno, eu tenho centenas de depoimentos de situações que ocorreram a partir de pessoas que colocaram ali seus objetivos, suas intenções, e as coisas evoluíram para aquele formato que elas queriam lá. Energias malignas, isso aqui acontece. E pode ser involuntário. Dentro da tua empresa, tu pode ter alguém lá emitindo esse tipo de energia. E você não percebe. Uma inveja é natural. Dentro da família, muitas vezes tem isso. E é uma energia muito ruim. Uma maldição, uma palavra, um mandato, um olhar é uma maldição. E aquilo pode ficar perpetuando na empresa, na pessoa. Tu pode dizer uma coisa para uma pessoa, a pessoa cair numa depressão, simplesmente com uma palavra, isso é uma maldição. Magia nem sempre precisa ser feita, aquela magia de montar aquele esquema com oferendas e tal. Não necessariamente isso. Tem vários tipos de magia que pode ser feita para o bem ou para o mal. Normalmente as pessoas fazem para o mal, né? Quando querem que outra pessoa se dê mal, enfim. Eu encontro bastante disso em empresas que a gente trabalha aqui. É incrível como as pessoas usam esse tipo de artifício aqui para tentar... eu quero quebrar aquela empresa, eu quero que a empresa se dá mal. Pô, mas o que eu vou ganhar com isso? Não é mais fácil eu tratar de eu crescer e deixar a empresa rolar? Não, eu tenho que sempre... aquela... É o CRT, o orelhão aquele. Tu. Entendeu? Não é por aí. Bueno, sistema empresa. O que é uma empresa definindo de maneira energética? É energia humana e recursos financeiros. Simplesmente isso. O ecossistema empresarial está ali. Recursos financeiros envolve máquina, equipamento, capital, bens, estoque, enfim, tudo o que se refere à parte financeira. A equipe que toca o negócio são os proprietários e colaboradores, que é a equipe eficaz, e os demais itens, tudo são pessoas. Né? Aqui tudo são pessoas. Um só, que é material, desses 8, e 7 envolvem pessoas. E aí eu pergunto, se eu quiser modificar, influenciar, mudar, tocar meu negócio, turbinar meu negócio, quem que eu tenho que influenciar? Adianta eu fazer um prédio novo, bonito, uma fachada bonita, uma iluminação bonita, máquinas novas, tudo?
um caixa lá em cima, o meu negócio vai bem por isso? Eu tenho que influenciar o quê? Pessoas, que é quem produz, quem vende, quem compra, é tudo para pessoas, mesmo que a minha empresa seja toda automatizada, mas ainda assim eu estou produzindo para pessoas, comprando de pessoas, tudo envolve pessoas. Então, se eu tiver que influenciar alguém através do ambiente para que a coisa funcione, eu tenho que influenciar pessoas. E como que eu faço isso? Eu passei antes ali que na quarta dimensão a gente se conecta com o meio através da nossa pineal. Nós estamos recebendo informações a todo momento do nosso ambiente, mesmo que a gente não perceba, mas nós estamos recebendo essas informações. De que forma que eu consigo falar com todas essas pessoas ao mesmo tempo? Com os proprietários é fácil, converso com um, converso com outro, converso de manhã, converso no meio-dia, e vamos resolvendo. Com os colaboradores é o quê? Eu faço uma reunião de manhã, uma reunião de meio-dia, uma reunião de noite, apesar de que depois que eu fiz a reunião pode mudar tudo. Os caras vão para o trabalho, já tem um atrito lá e já mudou toda a situação. Toda aquela energia que foi montada através de uma palestra, de um trabalho, enfim, pode ser modificada em seguida através de uma desavença, qualquer uma situação de trabalho. Então, assim, a gente não consegue manter um padrão. E de que forma que eu falo com tudo isso ao mesmo tempo? Com clientes, com fornecedores. Eu ligo para eles, ok, mas uma vez, de vez em quando, uma vez por dia. O poder público, a comunidade, outras entidades e as possibilidades. Então, definindo o que é o ecossistema empresarial. É o ambiente interno da empresa, o ambiente externo da empresa e mais o universo de possibilidades, que isso tem que ter. Senão eu estou limitando. E uma empresa não fica limitada. Ambiente interno, ambiente externo e mais o universo de possibilidades. Ela pode crescer, pode ir para qualquer situação, qualquer lado, não sei. São possibilidades. E como que eu consigo trabalhar com todas as pessoas que estão dentro desse ecossistema empresarial ao mesmo tempo? Através de rádio, através de TV? Não, tem que sentá-las na frente da TV, na frente da... Não tem uma forma. Qual é o elemento comum a todas essas pessoas? Sem contar as linhas Hartmann, que todas elas estão passando em cima, mas daí é outra história. O elemento comum a todas essas pessoas é o ambiente, o meio. Todas estão dentro desse panelão que é o ecossistema empresarial. Todas estão desse aquário. Se eu trabalhar a água desse aquário, eu trabalho com todos os peixes ao mesmo tempo. É uma forma sutil de trabalhar, mas que dá resultado a médio e longo prazo. Eu consigo trabalhar com todas elas, passando informações para o meio que elas estão recebendo involuntariamente e estão fazendo escolhas a partir dessas informações. Porque tudo são escolhas. Comprar, vender, ir, não ir. Tá? Tudo são escolhas. Elas estão recebendo essas informações a partir do meio. De que forma que é feito isso, então? Aqui nós temos duas situações de duas pessoas que têm uma comunicação entre elas, comunicação energética. Claro que elas estão equilibradíssimas, as duas pessoas estão com a aura energética equilibrada. Isso ali, a cada momento, pode mudar. Mesmo que eu trabalhe com uma pessoa naquele momento, deixe ela assim, daqui a 2 minutos ela pode ter mudado. Uma pessoa pode estar sugando energia da outra, pode estar empurrando energia ruim para a outra. Então, essa comunicação existe entre duas pessoas. Tu imagina num universo de pessoas, no ecossistema da empresa. Daí fica assim, impactos individuais na rede de correlações. Todo mundo está influenciando todo mundo e sendo influenciado por todo mundo. Isso é uma rede, não tem como evitar. Eu estou influenciando vocês estão me influenciando. É assim que funciona. Uma hora eu estou grandão, estou emitindo uma energia, mas daqui a pouquinho eu posso estar assim, emitindo energia fraquinha. Mas ainda assim tem situações. Isso aqui, essa energia grande que eu estou enviando, pode ser ruim ou pode ser boa. Tem duas polaridades. Olha quantas variáveis nós temos ali. Como que eu domino essas variáveis? Trabalhando uma por uma as pessoas? Impossível. Por quê? Porque o ecossistema da empresa eu não conheço todos eles, todas as pessoas. Porque além do ambiente interno, ambiente externo, que ainda não conheço, nós temos um universo de possibilidades. Isso existe, porque uma empresa o espaço é indeterminado. Né? O espaço de conquista, de possibilidades, isso aí existe. Então, como que eu consigo emitir a música para todo esse ambiente, para todos dançarem naquele ritmo que eu espero? Através do meio. Não tem outra forma. Panfleto, rádio, TV, não funciona. Porque eu não sei quem são essas pessoas. Eu tenho que emitir para o meio. E o meio vai transmitir para essas pessoas através da conexão na quarta dimensão. E isso funciona. Parece uma teoria maluca. Eu tenho centenas de empresas trabalhando com isso. Empresas que saíram
do vermelho, quase quebrado, e conseguiram evoluir, empresas que estavam bem e cresceram. Enfim, em todos os ramos, tu trabalha crescimento em venda, tu trabalha o ambiente interno da empresa, colaborador, o que for preciso, a gente consegue formatar padrões de energia para continuar trabalhando. Eu tenho empresas que trabalham nesse sistema já desde que começaram. Desde que começaram o negócio, 7 anos, 8 anos atrás, começaram com uma salinha. Eu tenho um cliente que começou com uma salinha, hoje ele mudou para um prédio próprio de 2.000 metros quadrados, e o cara é líder, é o maior distribuidor no ramo dele, no Rio Grande do Sul. Vários outros clientes, eu não cito o nome de cliente, para não questão de ética, né? Mas empresas, profissionais, médicos, dentista, advogado, qualquer profissional pode trabalhar dessa forma, interagindo com todas as pessoas que estão na sua rede de correlações, no caso. Impactos individuais com objetivo específico. O ambiente propício, o ambiente adequado, o ambiente favorável, se faz de que forma? É o alinhamento de interesses entre empresa, colaboradores e os demais interessados, para gerar satisfação, sinergia e os resultados favoráveis. Se isso aqui não acontecer, nós não temos um ambiente favorável. Todos têm que estar satisfeitos para estar em equilíbrio. Só existe uma forma. Gerar um ambiente propício tem que ficar nessa situação. Claro que essa aqui é a situação ideal. Então, eu tenho que fomentar esse ambiente propício, impactar o ambiente de forma constante para tender para essa situação. Eu nunca vou ter 100%, eu tenho uma tendência para essa situação de equilíbrio. Mas se eu continuar impactando, essa tendência vai chegar bem próximo daquilo que eu espero e vai ficar satisfatório. E aí, com um ambiente propício, o que acontece? Eu consigo chegar do ponto A ao ponto B, que é o meu propósito, evitando uma série de confusões, uma série de labirintos, evitando percalços, enfim, isso é possível fazer, então, a partir dessa situação. Encurta caminho. Tá? Padrão de energia que eu falei. O que é um padrão de energia? Se eu quero aumentar minhas vendas, da minha empresa, eu vou formatar um padrão de energia para essa empresa, para aumento de vendas. E aqui nós temos um exemplo. Um grão de milho é um padrão de energia. Esse mesmo grão de milho eu faço farinha, os elementos são os mesmos, elementos químicos, enfim, está tudo ali. Eu consigo pegar isso aqui e fazer de volta aquilo lá? Não consigo. Posso pegar um cientista melhor do mundo, ele não consegue pegar aquela farinha e fazer um grão de milho e fazer ele voltar a ter o padrão de energia. Posso até montar igual, mas não tem o padrão de energia. Então, o que é o padrão de energia? Isso aqui, se eu guardar na gaveta, deixar guardado por meio ano, um ano, sei lá, e em determinado momento eu der as condições ambientais favoráveis, condições ambientais propícias para ele, ele vai aflorar o padrão de energia, as informações que ele tem dentro, ele vai formar um pé de milho. São as informações intrínsecas, e o seu padrão de energia. Então, quando eu crio um padrão de energia para uma empresa, para um determinado propósito, é isso que é feito. Tu cria aquela informação intrínseca específica para aquilo lá e joga no ambiente. Tu cria as condições ambientais favoráveis para aquilo aflorar, para aquilo crescer, para aquilo fomentar, e aí funciona. E aí nós conseguimos, então, turbinar a sinergia do ambiente empresarial dessa forma. Por quê? Porque eu formato um padrão de energia para aquilo que eu quero para cada empresa, cada um específico, cada um tem situação que queira resolver, e a gente larga para o ambiente aquela frequência, aquela vibração, e ele fica atraindo as possibilidades para que aquilo aconteça. Dessa forma. A gente formata aqui o padrão de energia e larga a frequência para o meio. Ele sai dando tiro para tudo que é lado. Daqui a pouquinho começa a funilar e chega na frequência programada, no padrão programado. Começa a atrair as frequências de mesma intensidade, formando um cordão, um fio, atraindo tudo. É como colocar um imã que vai atraindo ali malhas de ferro para ele, daqui a pouquinho aquilo começa a engrossar e a coisa começa a formatar. Isso é feito a nível de energia, a nível de vibração nas empresas, e com resultados muito satisfatórios. Olha aqui, aquele caos energético que eu falei lá no começo, é isso aqui. A empresa tem um propósito, está bem direcionado, tem a missão, está lá na parede, escrito lá, está tudo bonitinho lá, bem direcionado. Cada pessoa que trabalha, cada pessoa que interage com essa empresa também tem o seu propósito, está bem direcionado. Só que não estão na mesma direção.
é uma junta de boi puxando cada um para um lado, a carroça não anda, ou anda pouco. É assim que funciona. Deixa eu tomar uma água. Alguém consegue identificar essa situação de... O que eu pulei? É? Desligou, né? Alguém consegue identificar aquele caos na empresa? Em alguma empresa? Todo mundo trabalhando, dando tudo que sabe, tudo de si, fazendo o possível para que a coisa funcione, mas o resultado de 2 mais 2 só dá 3. Tem perdas, não chega aquele resultado satisfatório. Por quê? O que está acontecendo? Um caos energético. Eficiência? Não, a empresa é eficiente, faz reunião, pessoas técnicas, todo mundo trabalhando, dando tudo que dá. Mas parece que tem um sapo enterrado. E aí 2 mais 2 só dá 3. Isso aqui é o sapo enterrado. Não está somando. É o caos energético, é isso. Ah, mas as pessoas, só tem técnicos, só tem pessoas eficientes, todo mundo sabe o que está fazendo, dando tudo que tem, e não vai. E aí, a partir, então, isso aqui chama reprogramação do ambiente básico. A partir desse método, desse sistema que a gente faz com a empresa, gera um padrão de energia e tende a isso aqui. Quer dizer, não é assim, tu começou a fazer, já está dando isso aqui. Não, ele tende para aquilo lá com o tempo e vai formatando aquele direcionamento e todos andando na mesma linha, na mesma direção do objetivo da empresa, do propósito da empresa. Todos alinhados e aí a coisa funciona. 2 mais 2 vai dar 5. É como colocar uma vela no barco. Ao invés de ter só o remo do barco, tu coloca mais a vela. Quer dizer, o ambiente está te ajudando a empurrar, a impulsionar. É assim que funciona. Esse é o trabalho que se faz nos ambientes empresariais, ou atividade profissional, enfim. Dessa forma que se causa os impactos lá então. É colocado um elemento nesse ambiente, cada pulso desses ali, evidente que aqui está sendo dado um pulso de luz, não é o exemplo que eu achei na internet para colocar ali, mas não é um pulso de luz, é um pulso de frequência que se dá naquele ambiente causando um impacto. Esses são impactos que estão sendo jogados para o meio, para o ambiente, através de um dispositivo, de um equipamento controlado por um computador, 24 horas por dia, 7 dias por semana, está ali impulsionando, impactando o meio com o padrão de energia que eu programar. E esse padrão de energia pode ser quantos quiserem. Por exemplo, eu tenho empresas que cada pulso desse emite um mandato de 7 páginas, de 10 páginas, de padrão de energia enviando a cada momento, cada uma direcionando para aquilo que foi preciso, e as coisas começam a acontecer. Como que se fosse mágica. Não é mágica, é ciência, é física. E não depende de acreditar. Esse dispositivo, esse equipamento, depois eu posso mostrar ali, eu tenho ele aqui, é um catalisador que funciona por entrelaçamento quântico, é um catalisador que tu coloca no ambiente, e esse mesmo elemento que tem no catalisador eu tenho lá no meu sistema de computador, na minha antena quântica lá. É como se fosse, o que é o entrelaçamento quântico? Como se isso aqui fosse de borracha. Eu espicho para lá, tudo que acontece em um acontece em outro. Esse é o entrelaçamento quântico. Momentaneamente, no mesmo instante, não depende de tempo, de distância, de nada. O que acontece, o que eu enviar para o que o meu sistema estiver enviando, o catalisador aqui do ambiente está recebendo. O que estiver acontecendo nesse ambiente, ele está enviando para o meu catalisador, para o meu computador lá para atualizar. Então, eles ficam fazendo uma duplicidade de informações e atualizando sempre. E é assim que funciona. O nosso propósito, então, em relação aos ambientes, é fomentar essa energia no ambiente empresarial por meio de impactos programados, dessa forma ali. Em ambiente residencial, a gente trabalha também, daí se trabalha com energias estáticas, se faz uma leitura de energia que está nos ambientes, nas casas, e se faz o equilíbrio, usando o dispositivo, muitas vezes, ou mudando algumas situações, para que o ambiente fique equilibrado, não fique de forma prejudicial. Não pode prejudicar a saúde, ele tem que ficar neutro, um ambiente equilibrado. Numa empresa, já isso só não basta. Não basta eu ter um ambiente equilibrado numa empresa. Quer dizer, não basta. Pelo menos ele não está influenciando de forma negativa. Mas para mim turbinar essa empresa, para mim turbinar esse negócio, eu preciso de um impacto que empurra para frente. Simplesmente deixar neutro, bom, vai depender do jogador daí, entendeu? Mas se eu tiver os jogadores jogando e o vento empurrando a favor, é mais fácil fazer gol. É dessa forma. Né? Se tiver um vento favorável ajudando a tocar a bola, a coisa funciona melhor. Tá, pessoal? Então,
basicamente, o recado que eu tenho para passar para vocês é isso daqui, e vamos aguardar as perguntas, as dúvidas ou só dúvidas. Se for preciso, começamos de novo aqui. Vamos lá. Obrigada, Ismar, pela sua apresentação, pela sua fala muito interessante. Inclusive, vou ficar aqui do teu lado, tá? Inclusive, na gestão, nós atuamos muito com planejamento estratégico, direcionamos, né, que as empresas todas, independente do tamanho, podem ser empresas pequenas, pode não ter colaborador, ter um planejamento estratégico que traz esse alinhamento, ter reunião de sensibilização, ter esse direcionamento dos objetivos da empresa, porque para todo movimento, para chegar no objetivo, tem que ter uma força. Tu tem que fazer o movimento, a iniciativa, dar os passos, né, para chegar no objetivo. Então, com essa tua apresentação, somando, né, a questão do ambiente, da análise que tu nos explanou hoje, né, de uma forma, né, bastante ampla, e várias aplicações, faz muito sentido para a gestão das empresas, principalmente como o nosso webinar é, né, das empresas, para que a gente consiga, de uma forma mais leve, com essa sinergia que você, né, nos apresenta ali, falando no atingimento dos objetivos. É, claro. E, bom, vamos iniciar, então, com as perguntas, né? Vou iniciar, então, com a pergunta da Thelma Esmeril, está nos assistindo no YouTube. Ela é diretora da empresa CERT, né? Trabalha com recrutamento e seleção. Ela nos diz o seguinte, olá, Isnar. Acredito muito na energia das pessoas nos ambientes que essas interagem. Como conduzir esses colaboradores problemáticos, negativos, na não contaminação do time? Ela agradece e... Só uma observação antes de responder a pergunta dela em relação ao planejamento estratégico. O planejamento estratégico, basicamente, tu trabalha com fatores conhecidos. É racional. Tu trabalha com fatores que tu conhece, projeta com rendimento, e isso, planejamento estratégico. E aí fica a questão dos fatores irracionais. E aquilo que eu não conheço, não consta no planejamento estratégico. E aí é que entra na reprogramação, né? As possibilidades. No planejamento estratégico não consta possibilidades. Então, elementos desconhecidos, elementos irracionais, por exemplo, ninguém planejou pandemia do planejamento estratégico. Aconteceu. Como resolver isso? Como sair dessa? Então, assim, ó, as possibilidades têm que ser consideradas. E a partir desse trabalho, a gente trabalha em cima de possibilidades. O que é conhecido, o que é racional, ok, tem técnicos, cada um sabe bem do seu negócio, cada um toca o seu negócio, porque ele é o especialista naquilo, ótimo, perfeito. Mas as possibilidades a gente trabalha de uma forma paralela. Então, o que se faz é uma gestão coadjuvante, uma gestão paralela, trabalhando a partir de possibilidades. Respondendo à pergunta dela. Bueno, a partir desse trabalho que se faz em ambientes, a gente gera um padrão de energia para aquela empresa, para aquele negócio, com o padrão vibracional que eu quero para aquela empresa. Automaticamente, as pessoas que não se sentirem bem, que não se enquadrarem naquele padrão de energia, elas pedem para sair. Isso é normal, a gente viu um depoimento ali lá no início. Não tem que trabalhar em específico. Claro, se a pessoa é muito problema, que tem que trabalhar em específico essa pessoa, ok, vamos concentrar um padrão de energia para essa pessoa. Não no sentido de maldade para ela sair. Não, vamos concentrar um padrão de energia específico nela para que ela entre em ressonância ou por fora. Que seja o melhor para ela, sempre o melhor para todos. Todo esse trabalho que você faz é sempre para o bem de todos, inclusive do ambiente, não se consegue prejudicar ninguém. Por mais que a pessoa queira me contar, olha, eu quero fazer um padrão de energia aqui para quebrar aquela empresa lá, porque daí a minha vai crescer. Não se faz isso, não tem necessidade disso, né? É o bem de todos para todos, inclusive o bem do ambiente. Então, essa pessoa que não está se encaixando nesse time, a gente monta para dar energia. Pode se jogar especificamente para ela um trabalho bem concentrado para que ela entre em ressonância ou pule fora. Ou vai achar o destino dela melhor que seja para ela. Tá? É assim que se faz. De que forma? Eu, normalmente, quando faço esse trabalho, eu peço a foto da pessoa. Porque a foto concentra a energia dela. Ou a foto, ou a data de nascimento, com o nome completo, melhor a foto, porque a foto tem a energia dela toda, a gente trabalha dessa forma. E as coisas vão se resolvendo de uma forma que fique bom para todos sempre. Acho que a palavra é conduzir na fluência, né, Isnar? Acho que contribui para que se conduza na fluência, nesse sentido. Bacana. Bom, temos uma outra pergunta também, da Luciana Kohler, que ela pergunta se poço artesiano junto à edificação teria algum impacto na energia também. O poço artesiano já é o afloramento da água de um reservatório subterrâneo. Esse reservatório subterrâneo tem que localizar onde ele está, porque muitas vezes a gente está pegando num canto do reservatório subterrâneo e o poço e o reservatório está para lá e o prédio está construindo aqui, fora
desse local. Tem que localizar onde está essa água subterrânea e o que ela está emitindo para cima. Não existe um padrão. Se isso, acontece isso. Se aquilo, acontece aquilo. Não, cada caso é um caso. Tem que analisar o que está sendo emitido para cima, isso se faz essa leitura, e se a intensidade do que está sendo emitido dessa água realmente pode interferir na vida das pessoas, tem que ser resolvido. É fácil de resolver isso daí. Poço artesiano, essas subterrâneas, veio d'água, enfim, tudo que vem do solo é fácil de resolver. Se for a nível de base, um edifício. Agora, se tiver que resolver cada apartamento, imagine o custo. E normalmente é o que acontece, uma pessoa lá do apartamento quer resolver o problema do apartamento dela, daí tu vai lá e resolve. Mas os outros todos estão com problema, só que não estão sabendo. Mas é possível resolver do prédio todo e esse se faz no solo. De que forma? Se anula as camadas elétricas do solo, esse solo não ioniza mais, nem raio não cai ali, e ali não sobe mais essa energia estática que está sendo emitida por esse reservatório de água. É possível resolver, sim. Obrigada. Mais alguma pergunta aqui, presencialmente? Caixa d'água. Bom, basta entender assim, ó, é sempre do sentido do centro para cima. A Terra, ela emite do centro para cima. A força gravitacional puxa ao contrário, puxa para o centro da Terra, mas a emissão de energia é do centro para fora. Então, a caixa d'água em cima do quarto não tem problema. Se fosse embaixo, aí é diferente. Bom dia. Quando faz esse trabalho de energia na empresa, é comunicado a todos os profissionais, vai acontecer um trabalho de energia no ambiente, ou isso fica entre mais a tua consultoria e o proprietário? Boa pergunta. Cada caso é um caso. Eu tenho empresas que eu trabalho que só um sócio sabe, nenhum outro sócio não sabe. Por quê? Porque eu não acredito. Mas se não acreditar, vai funcionar? Se não está empurrando conta, já está no lucro. Entendeu? Então, a gente trabalha com aquele que acredita, coloca esse catalisador, que depois eu mostro ele ali, coloca na mesa dessa pessoa que contratou e fica trabalhando todos os demais, ninguém está sabendo de nada. Normalmente, as pessoas não informam os funcionários que estão trabalhando, até porque não importa. Né? Daí, cada um vai ficar fazendo seu julgamento e a coisa pode, né, distorcer um pouquinho. Melhor não. Né? E tem uma previsão de prazo, assim, para que comece a ter resultados, né? Vamos supor, a empresa faz a opção, né, de fazer uma avaliação, de fazer um trabalho. Tem uma estimativa, assim, de prazo, depende de ambiente, como é essa integração? Boa pergunta. Quando se faz, eu vou puxar um pouquinho antes, quando se faz uma análise do ambiente residencial, que se detecta todas essas emissões que tem lá no ambiente, a gente faz esse equilíbrio e na hora, tu mede antes e mede depois, na hora está resolvido, ele fica equilibrado. Eu faço em questão, inclusive, que a pessoa, o dono do imóvel, o dono da casa, do apartamento, acompanhe para ver realmente o que está acontecendo, antes e depois, se resolve, ele fica em equilíbrio, é na hora. Numa empresa, depende. Depende de onde está e de onde quer chegar. Às vezes o caminho é longo, às vezes é rápido, depende. Às vezes está tão fora do eixo que demora um pouquinho para entrar. E às vezes é só um detalhe e já começa a dar um efeito mais imediato. Assim, eu tenho empresas, mas as empresas normalmente não param de trabalhar. Por quê? Esse meu trabalho é um trabalho contínuo, mas a gente vai lá, coloca esse dispositivo lá, começa 1 mês, 2 meses, já começou a dar efeito. Agora tá bom, parei. Não, por quê? Porque sempre tem um objetivo novo para buscar. Por isso que eu digo empresas que estão crescendo. Um cliente que eu tenho, que já faz 8 anos, lá, que hoje é o maior distribuidor do estado no ramo dele, ele começou pequeno e ele não para. Por que ele não para? Porque está dando resultado. E assim, eu deixo bem claro, como eu estou deixando bem claro aqui agora, quando a gente começa esse trabalho, eu não quero nem contrato. Eu não faço contrato, eu não faço nada. Por quê? Porque importa o resultado. É um jogo de interesses. Enquanto está dando resultado, interessar para todo mundo, está tudo certo. A hora que não tiver mais interesse, está tudo certo, parou ali. Né? Então, se uma empresa trabalha 8 anos sem contrato, deve estar dando algum resultado. E eu tenho várias empresas, assim, de 6, 7, 8 anos, que estão em crescimento, que estão dando resultado. Sempre tem uma situação nova para ser trabalhada, um outro propósito, um outro objetivo. Às vezes é colaborador, às vezes é vendas, às vezes é o processo trabalhista, às vezes é outras situações que tu consegue interagir nos resultados. A gente interage energeticamente em cada situação. É isso que a gente faz. Tá? Então, um tempo é muito difícil dizer um tempo. Cada caso é um caso, depende do que se quer. Obrigada, Isnar. Então, agradecemos ao nosso palestrante aqui essa explanação. Tá? Vou lhe pedir, né, umas palavras finais, então, de encerramento, referente ao tema que tu abordaste. Então, assim,
ratificando aquilo que eu falei, que a energia mais forte prevalece, e o resumo do ambiente, de todo esse trabalho que foi feito aqui, foi em cima disso. Tu queria perguntar alguma coisa? Pode? Ah? Esse trabalho que você desenvolve dentro do ambiente, a parte física, né? Você faz alguma coisa também em cima do capital humano, em cima de funcionários? Depende da forma que o empresário quer. Porque existem situações, como eu falei antes ali, que a gente faz um trabalho no ambiente e ninguém está sabendo de nada. Mas assim, eu me proponho a trabalhar diretamente com o funcionário. A gente pode fazer uma palestra, uma reunião, explicar tudo o que pode acontecer e de que forma que pode se modificar e o que cada impacta o ambiente, de que forma ele está impactando a ele mesmo, tudo é possível. Seria uma conscientização, é dessa forma. Uma palestra motivacional, não. Aí tem gente boa aí que faz isso aí, não é o meu caso. Se for para dormir, tudo bem, a gente dá um jeito aí, o pessoal dorme. Né? Mas explicar de uma forma para conscientizar o porquê que as pessoas têm que entrar em ressonância com a empresa ou pula fora, e isso a gente faz, e é bem interessante. Porque não faz sentido tu trabalhar numa empresa que é onde tu passa a maior parte da tua vida ativa, o maior tempo da tua vida ativa, sem gostar, assim, sem estar em ressonância. Isso causa até uma doença, porque tu está fazendo uma coisa obrigado, então não é assim. A gente consegue interagir, então, também diretamente com os funcionários, se for solicitado para isso. Né? Mas dessa forma, de conscientização, se faz a palestra e tem uns resultados bem interessantes nesse sentido. Aí. Ok, palavras finais, então. Focando nisso sempre, a energia mais forte prevalece. Então, a gente tem que ver o que a gente está emitindo, o que a gente está recebendo. Aquela história de que a gente é a energia das 5 pessoas mais próximas, é uma escolha nossa. As outras pessoas pode ser a energia que nós emitimos para elas. Né? Se a nossa energia for mais forte, elas que vão entrar em ressonância comigo, e não eu em ressonância com elas. Se eu estou num boteco cheio de bêbado, eu não preciso ser um bêbado. Eu posso tirar eles da bebida. Depende. A energia mais forte é que prevalece. E é isso que se faz, então, isso que eu prego sempre. O que se faz é exatamente isso. Pega os impactos que tem, coloca um impacto muito mais forte para que aquilo fique de acordo com aquilo que eu quero para aquele ambiente, empresarial ou residencial. Todos os impactos que tem a gente pode anular e ainda jogar um impacto positivo para cima para a gente, então, buscar os nossos objetivos, os nossos propósitos. E é isso que se faz, e é isso que todos devem fazer. Eu tenho instrumentos computadorizados, quântico, que se faz isso daqui, mas as pessoas podem fazer da forma delas, não precisa exatamente usar isso ali. Claro que você tem que ter um certo potencial para isso, uma certa energia e conhecimento, e tem como fazer isso também. A intensidade não é a mesma e a concentração muitas vezes também não. Mas fico à disposição se alguém quiser mais informações a respeito desse trabalho. Agradeço a atenção de todos. Obrigado. Obrigada, Snara. Então, em nome da ACI, agradecemos a tua participação, a tua apresentação nesse evento de hoje, tá? Falando sobre muita energia, né, e trazendo muita energia também para a nossa entidade, para o nosso grupo e para as pessoas que estão aqui participando. Tá? E agradeço também a participação aqui presente, né, muito obrigada a todos, e agradecemos quem está nos acompanhando pelo YouTube. Na sequência, vocês vão receber uma pesquisa de satisfação, né, e gostaríamos muito que vocês pudessem participar para contribuir com os nossos eventos. Tá? Um ótimo dia a todos.